Boa noite, hoje é o vídeo 72 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia gravando um vídeo. Ué, por que deu essa pausa? Porque eu pausei aqui, né? Para fazer um vlog de uma perspectiva da realidade, para mostrar a minha visão de mundo, para mostrar uma perspectiva, uma forma de perspectiva, ou trazer uma filosofia da minha vida. Lembrando que é minha mera, humilde e insignificante opinião, que está sempre mudando, e que hoje o tema é sobre ciúmes. E lembrando que agora passou da meia-noite, né? Então hoje, no caso, irei gravar dois vídeos, um agora e um mais à noite. E sobre os ciúmes, é interessante compreender. Eu acho que muitas pessoas, quando pensam com relação aos ciúmes, está associado à perda, né? Você sente com a autoestima e com o ego fragilizado que vocês têm um sentimento de inferioridade perante a uma outra pessoa que pode tirar algo de você que não lhe pertence. Então, acho que quando o sentimento de ciúmes te atinge, ele atinge de uma certa forma que você percebe que você não consegue preencher suficientemente alguém ou algo, ou você não consegue se doar ou oferecer aquilo que você teria o potencial de oferecer. Então você fica com a autoestima fragilizada, você fica com o seu ego fragilizado, e de certa maneira você sabe que outra pessoa ou alguém conseguiria preencher aquilo que você não tem suficientemente condições de oferecer para o outro, né? É interessante que quando você começa a ter uma compreensão mais profunda dos ciúmes, você começa a perceber que aquilo que tudo diz respeito na sua interpretação da sua perspectiva da sua realidade, ele tem muito mais correlação com relação àquilo que você pensa com relação a si mesmo e até mesmo com relação ao outro, né? Então geralmente tem aquela frase, né? É muito areia para o meu caminhão. Por que as pessoas têm esse tipo de pensamento, né? Será que porque você entende ou compreende que aquilo que você poderia oferecer para outra pessoa, você não conseguiria atender às necessidades dela? Mas como que você tem essa perspectiva ou essa mentalidade que é muito areia para o seu caminhão, sendo que você não sabe a interpretação da perspectiva da realidade do outro, do que o outro necessita ou deseja? Talvez o seu caminhão é muito mais além do que aquilo que você poderia pensar, imaginar que você poderia oferecer. E o que difere simplesmente seria, na verdade, a interpretação e a compreensão do que você se identifica na sua própria identidade, do que você tem para oferecer para o outro. Nossa, ficou muito confuso, né? Hoje eu queria falar um pouco sobre os ciúmes e a forma como eu entendo, é uma perspectiva que eu tenho com relação a ele. E nas profundezas dos ciúmes, da última vez que eu senti ciúmes com relação a algo ou alguém, foi quando eu compreendi de que talvez da necessidade que o outro necessita, mas para entender a necessidade que o outro precisa e o desejo do outro, você só consegue identificar através da comunicação, né? Então, quando o outro revela para você de forma direta o que ele precisa, o que ele necessita, e você sabe, você entende e compreende que talvez naquele momento você não conseguiria preenchê-lo com aquilo, só assim então poderia ter talvez um sentimento de ciúmes real, porque talvez todos os sentimentos de ciúmes, eles são apenas uma projeção de uma perspectiva, de uma mentalidade que você julga que seria talvez um ciúmes. Porque se não há uma comunicação direta com relação aos desejos e anseios do outro, e que você não conseguiria talvez suprir os desejos e anseios do outro, e esse sentimento de relação de perda com relação ao que talvez outra pessoa poderia preencher a outra pessoa, e você perceber e sentir que essa pessoa seria, entre aspas, melhor que você nesse quesito, talvez os sentimentos de ciúmes ele está mais na sua perspectiva de visão do que é necessário para si mesmo e para o outro. Só que, na verdade, o que é necessário para o outro é meramente uma projeção da sua mentalidade, né? Então,
talvez o ciúmes em si é um dos sentimentos mais ilusórios que tem da representatividade do ser humano. Nossa, que confuso isso. Esse é uma da filosofia ou de uma interpretação que eu tenho mais diferente, né? Não sei se dá pra dizer diferente, né? Porque o ciúmes em si, ele tá mais numa criação de uma projeção de algo que não necessariamente é real e que, se na verdade tem uma confirmação real a partir do outro, aí sim ele se torna real. Confuso, né? Pra mim também. Mas ele é interessante porque ele demonstra muito da ausência e de completude de si mesmo do que de algo que poderia realmente preencher com relação a outra pessoa, né? Nossa, finalmente melhorei da gripe. Só tô um pouco rouco, mas tô melhorando. Esse fim de semana tô muito contente ainda. Já fiz vários treinamentos e exercícios para a entrevista de segunda-feira. Tô com uma grande expectativa com relação à próxima semana e para os próximos dias. Dia 20, para quem entende um pouco de geopolítica e política internacional, sabe como é importante tanto o dia 15 quanto o dia 20. E tem tanta coisa para acontecer. E hoje, por exemplo, dificilmente eu tenho, acho que ciúmes, né? Ciúmes é uma condição das pessoas. Nossa, eu não consigo expressar isso. Porque faz muito tempo, talvez, que eu não tenha ciúmes, né? De alguém ou de algo para alguém. E porque parece que aparentemente também é uma ausência também de identidade de si mesmo, né? E essa ausência de identidade e de conhecimento de si mesmo é o que gera talvez um ego fragilizado e que vem um sentimento de ciúmes, né? Mas quem tem uma certa identificação, quem tem uma certa conhecimento de si mesmo, dificilmente sente ciúmes pelo outro, porque sabe que a decisão do outro depende dele e da perspectiva dele com relação a outras pessoas, né? E seus desejos, seus anseios. E quem entende um pouco da relação do que as pessoas almejam e desejam, sabe que de si mesmo não teria necessidade de haver ciúmes, né? Porque todas as pessoas são diferentes, todo mundo tem seus desejos, seus anseios. Isso faz parte da condição humana. Bom, eu acho que é isso. É um vídeo bem curto e hoje eu vou fazer 2 vídeos. Nossa, porque já passou da meia-noite. Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que hoje é um pouquinho sobre os ciúmes, que talvez eu fale um pouco mais profundo sobre o que é o ciúmes, que dessa vez foi apenas de forma rasa, que mostra um pouco de nós homens, um pouco do nosso ego fragilizado, de nossa incompetência interna e queremos projetar no outro uma certa raiva e necessidade de preenchimento de que se fazer e se impor, talvez isso nos preencheria de certa forma, mas não necessariamente, né? Então eu acho que os ciúmes em si é um dos sentimentos mais rasos, superficiais e que mostram uma certa bestialidade humana. Bom, não sei se eu poderia falar dessa forma, é um pouco, sei lá, agressivo. Mas lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que hoje é um pouco, da minha opinião, é um pouco disso, e que amanhã talvez mude, ou daqui uma semana mude, e que isso é apenas um diário para o futuro, para que o futuro eu possa fazer uma retrospectiva e tento compreender um pouco do que eu pensava com relação aos ciúmes. E obrigado por quem viu até aqui, e até mesmo hoje, né, porque já passou da meia-noite hoje, então eu vou colocar aí 2 vídeos, o 72 e o 73. Obrigado por quem viu até aqui, e até amanhã.